Meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é mais uma palavra de vitória para a sua vida. Eu sou o pastor Edson. Espero que você esteja vivendo um tempo de paz, embora, se olharmos ao nosso redor, o mundo todo vive como que se estivesse em meio a uma grande tempestade. Eu quero aproveitar e ler um texto que vai falar para nós exatamente sobre como vencer as tempestades. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, está escrito: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nesta passagem nós lemos que uma grande tempestade surgiu quando Jesus e seus discípulos estavam num barco cruzando o mar da Galileia. Os discípulos ficaram totalmente perturbados, mas Jesus serenamente repreendeu a tempestade, falando tranquilamente, e acalmou aos seus discípulos. O que podemos tirar de lição para as nossas vidas é que o Senhor Jesus queria, na verdade, ensinar uma grande lição para aqueles seus discípulos. Eles estavam na companhia de Jesus, estavam todos no mesmo barco, e eles, apavorados, possuídos de temor, não puderam nada fazer diante daquele quadro, porque a verdade é que uma tempestade maior se levantou interiormente dentro de cada um deles. E eles precisavam, na verdade, era de ter paz durante as tempestades. O que muito ocorre na vida da pessoa que ela não consegue ver uma saída, uma solução para os seus problemas, para as tempestades da vida que se levantam, é que diante das tempestades muitas pessoas não exercitam a sua fé, ficam possuídas de medo, porque deixam levantar dentro de si mesmo uma tempestade ainda maior do que a tempestade exterior. O que podemos aprender, amados, é que quando Jesus ele está conosco, não devemos nos atemorizar diante das tempestades da vida. Podemos, às vezes, estar até mesmo numa intimidade muito grande com o Senhor e sermos surpreendidos por fatos, por situações, as quais vão tentar tirar de nós a nossa fé, a nossa paz, a nossa intimidade com Deus. O que devemos neste momento fazer é como Jesus aqui repreendeu os seus discípulos: não podemos ser tímidos de fé, não podemos simplesmente nos desesperar. O que precisamos nesta hora é olhar para a grandeza de Deus, é olhar exatamente que não estamos sozinhos.
e assim não deixar que dentro de nós se levante uma tempestade, uma inquietação de espírito maior ainda do que o problema que temos que enfrentar. A nossa confiança em Deus, o nosso saber que o Senhor está conosco, o estarmos intimamente, diariamente com a nossa vida no altar do nosso Deus, não vai nos deixar ficarmos apavorados quando tivermos que enfrentar as adversidades da vida. Por isso hoje, lembre-se, teremos que enfrentar situações inesperadas. Teremos muitas vezes até mesmo que convivermos com situações e fatos desagradáveis, mas não podemos perder a paz. Temos que reagir olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, ele estava com os discípulos no barco. Estava ele diferente daqueles discípulos. Ele descansava tranquilamente. E eles apavorados, eles perturbados, amedrontados com aquela situação que se levantou. Se a tempestade se levantar contra a sua vida, na jornada da sua caminhada, o que você deve fazer é lembrar que maior do que todos os problemas, maior do que todas as situações adversas, nós temos o Senhor. Se a tempestade se levantou contra você, tenha paz em Deus, tenha confiança no Senhor. Segure na mão dele e exercite a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. E assim você vai saber, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, como você vai lidar com a tempestade. Deus está conosco. A sua graça e a sua misericórdia jamais nos abandonará. Por isso, se hoje você está enfrentando uma situação muito difícil, quer seja financeira, quer seja na saúde, quer seja até mesmo familiar, ou até profissional, espiritual, não se desespere. Não deixe criar dentro de você uma tempestade maior do que essa que você tem que enfrentar. Exercita a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua segurança em Deus. Clame por Ele, olhe para Ele, ore também. Confie no Senhor e você vai chegar do outro lado. O que Deus quer fazer é trazer na sua vida hoje uma grande bonança, uma grande paz, uma solução diante do quadro que às vezes está perturbando a tua alma. Jesus é fiel, Ele é fiel. Pode confiar nele, clame a Ele e você verá a sua vitória em meio a essa adversidade. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.